3. Copy System capítulo 21. A inveja de Uchiha Mikoto. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Depois da primeira aula, Naoaki correu até Shin. Shin, não acredito que você está na nossa turma. Sim, parece que vou precisar da sua orientação, disse Shin com um sorriso. Sem problemas. Nesta aula, eu sou o cara. Naoaki estufou o peito e fez um sinal de positivo. Olá, vamos nos conhecer. Eu sou Nara Shikaku, e estes são Yamanaki Noishi e Akimichi Shoza, disse Shikaku, aproximando-se com seus dois amigos. As sobrancelhas de Shin se ergueram. O trio Ino Shikashu, da turma dele. Ele decidiu não se preocupar com isso. Com sua influência, quem saberia como a linha do tempo de Naruto havia mudado. Ele imaginou que os grandes eventos ainda ocorreriam, como a Segunda Guerra Mundial Ninja. Mas com ele no meio, as coisas poderiam se desenrolar de forma diferente. Prazer em conhecer todos vocês. Sou Uzumaki Shin. Podem me chamar de Shin. Sou de Uzuzogakure, na Terra dos Redemoinhos. Os olhos de Shikaku brilharam de interesse. Eles conversaram um pouco, então Shikaku e seus amigos foram embora. Shin examinou a sala de aula. Ele já tinha visto tantos rostos familiares, certamente haveria mais. À sua esquerda, ele viu dois pares de Byakugans o encarando. Pareciam semelhantes. Seriam Yazi e Zazuga. Seu olhar continuou a percorrer, parando nos dois alunos à frente de Akiko e Kai. Um garoto de cabelos loiros brilhantes e um sorriso radiante. Tinha que ser Minato Namikaze, o futuro Yondai Hokage. Mas Minato parecia bem feminino agora. Seu cabelo estava um pouco comprido e suas feições eram delicadas. Se Shin não o conhecesse, o teria confundido com uma garota. Então, você está se divertindo? Shin perguntou a Kuzina. Kuzina assentiu. Ela estava nervosa no começo, mas agora se sentia mais confortável. Talvez porque eram quatro, além de Shoza com seu cabelo ruivo, ninguém tivesse zombado da cor do cabelo de Kuzina. Sem esses dentes desagradáveis, Kuzina estava achando a academia bastante agradável. Bem, seria ainda melhor se ela não estivesse sentada ao lado de Uchiha Mikoto. Shin, quem você acha mais bonita, ela ou eu? Kuzina sussurrou, olhando para Mikoto. Bonita? Nenhuma das duas. Vocês duas são fofas. Eles tinham 5 anos de idade, fofo era a descrição apropriada. Shin, seu idiota. Não vou mais falar com você. Kuzina bufou e se virou. Mikoto cutucou Shin timidamente. Vocês dois estão brigando. É, você sabe como é com as crianças. Elas se irritam facilmente. Shin riu. Shin, você acha que eu sou só uma criança? Não é? Você é literalmente uma criança, disse Shin, dando de ombros. Grrr. Kuzina mordeu o braço dele e se recusou a soltá-lo. Kuzina. Você me mordeu. Solte, ou vai se arrepender. Vou dar um tapa na sua testa com tanta força que você vai chorar. Shin ameaçou. Kuzina finalmente o soltou, mas não antes de deixar marcas de dentes em seu braço. Olha, você está me fazendo sangrar. Shin apontou para seu ferimento. Não havia sangue, apenas marcas de dentes. Mas Kuzina não sabia disso. Envergonhada, ela acariciou delicadamente o braço dele, olhando para ele com olhos suplicantes. Desculpe, Shin. Eu estava errada. Por favor, não fique bravo comigo. Não me ignore, ok? Kuzina estava com medo de Shin ignorá-la. Eu não estou bravo. Shin bagunçou o cabelo dela. Vendo que ele realmente não estava bravo, Kuzina riu e se aninhou mais perto dele. Mikoto os observou, a inveja a consumindo. Ela pensou em sua própria vida, sem família e amigos. Até mesmo seu relacionamento com seu clã não era bom. Ela sempre estivera sozinha. Shin percebeu o olhar dela e a encarou. Mikoto rapidamente olhou para baixo, perturbada. Ah, não. Ele me pegou olhando. O que eu faço? Mikoto entrou em pânico. Sinto-me como uma vela aqui, disse Naoaki, desanimado. Eka. Kuzina, que estava confortavelmente aninhada contra Shin, sentou-se abruptamente. Ela lançou um olhar furioso para Naoaki. Por que você ainda está aqui? Eu queria falar com Shin, mas vocês dois estão me ignorando, resmungou Naoaki. Nesse momento, o sinal tocou, sinalizando o início da próxima aula. Naoaki voltou para seu assento,
abatido. Tanaka-sensei entrou na sala de aula. A conversa cessou instantaneamente. Parecia que ele inspirava respeito. Certo, turma, hoje continuaremos nossa aula sobre chakra. Tanaka-sensei começou a explicar o básico sobre chakra. Shin já sabia de tudo isso, até mais do que Tanaka-sensei. A técnica de refinamento de chakra. É só isso que aprendemos na academia. Kuzina sussurrou para Shin. Se fosse só isso, seria bem chato. Ela já havia dominado o refinamento de chakra e tinha bastante chakra. Ela esperava aprender jutsus poderosos na academia. A maioria dos alunos provavelmente pensava o mesmo. Mas a academia só ensinava o básico. Esses fundamentos eram importantes, mas eles não aprenderiam nenhum jutsu poderoso aqui. Eles podem aprender na Academia 3, algumas técnicas básicas de construção de armadilhas e técnicas de lançamento de kunai shuriken. Quanto a outros jutsus, a menos que você tenha um clã para lhe ensinar, você teria que esperar até se tornar um ninja completo e encontrar outras maneiras de aprendê-los. De repente, Mikoto passou um caderno para Shin. Shin pegou, olhando para ela interrogativamente. Estas são as anotações que fiz durante a aula. Talvez sejam úteis, disse Mikoto suavemente. Obrigado, Mikoto-san, disse Shin agradecido, abrindo o caderno. A letra dela era elegante, muito mais caprichada que a dele. Era um prazer só de olhar. Mikoto corou, abaixando a cabeça. Shin a chamava de Mikoto-san, omitindo seu sobrenome. Só amigos próximos faziam isso. Uzumaki-san, somos amigos agora? Mikoto perguntou, com os olhos brilhando de esperança. Shin fez uma pausa e sorriu. Claro. E, por favor, me chame de Shin. Uzumaki-san soa formal demais. Obrigado, Uzumaki. Shin-san. Mikoto sorriu radiante. Ela finalmente tinha uma amiga. Copy System capítulo 22, copiando a proeza do Sharingan a meio-dia, Shin e Kuzina deixaram a academia. As aulas tinham acabado e eles estavam indo para casa almoçar. Shin, espere. Shin parou e se virou para ver Naoaki correndo em direção a eles. Shin, você é novo em Konoha, certo? Provavelmente não conhece bem a cidade. Gostaria que eu te mostrasse a cidade? Naoaki ofereceu, entusiasmado. Shin pensou um pouco. Familiarizar-se com Konoha era uma boa ideia, e ter Naoaki como guia não faria mal. Claro, isso seria ótimo, Naoaki. Ótimo. Vamos comer alguma coisa primeiro. Por minha conta. Alguém quer lamen? Naoaki sorriu. Obrigado por nos mostrar o local, mas o almoço é por minha conta, insistiu Shin. Eles tinham uma quantia decente de dinheiro economizada da mesada em Usus Gyakuri. Bem, se você insiste. Naoaki considerou seus parcos recursos. Provavelmente não tinha o suficiente para tratá-los, então não discutiu. Apesar de ser neto do Shodai Miyokage, Naoki estava sempre falido, graças a sua irmã viciada em jogos de azar. Naoaki os conduziu a uma pequena rua repleta de barracas de comida perto da academia. Eles entraram em uma loja de ramen. Parece que muitos alunos da academia comem aqui, observou Kuzina. Dá muito trabalho ir para casa e voltar. Perderíamos todo o nosso horário de almoço. A maioria de nós leva o próprio almoço ou come aqui, explicou Naoaki. Faz sentido. Só falta pouco mais de uma hora para o almoço. Ir para casa seria bem mais perto, concordou Shin. Se sua casa fosse perto da academia, não seria problema, mas se fosse longe, você poderia se atrasar. Ei, Mikoto-san, você também está aqui? Shin examinou a loja de ramen e viu Shia Mikoto sentada calmamente em um canto, comendo seu ramen. Nossa, você tem uma visão ótima. Você a viu bem ali, disse Kuzina, com um toque de ciúme na voz. Shin-san. Mikoto olhou para cima surpreso. Se importa se a gente se juntar a você? Shin sorriu enquanto se aproximava. Kuzina o seguiu, lançando um olhar hostil para Mikoto. Naoaki hesitou e então o seguiu. Ele não estava nada feliz em se sentar com um Uchiha. A rivalidade entre os clãs Senju e Uchiha era profunda. Eu não esperava ver todos vocês aqui, Shin-san, Kuzina-san, Naoaki-san, disse Mikoto com um sorriso gentil. Sabendo disso, eu preferiria ter ido para casa, Kuzina murmurou baixinho, alto o suficiente para que apenas Shin ouvisse. Shin pediu uma tigela de tonkotsu ramen.
Kuzina pediu o mesmo. Naoaki pediu Mizuhamen. Talvez por causa da presença de Mikoto, Naoaki, normalmente uma tagarela, estava estranhamente quieta. Kuzina esperava seu ramen, com o queixo apoiado na mão. Mikoto comia em silêncio. O ambiente estava um pouco estranho. A loja de ramen, no entanto, estava cheia de atividades. Menor maior menor maior menor maior menor maior. Um pouco depois, o ramen chegou. Enquanto Shin sorvia seu macarrão, a loja de repente ficou em silêncio. Ele olhou para cima, confuso. Então viu um ninja entrar na loja e entendeu. O uniforme do ninja tinha o mesmo símbolo do clã de Mikoto, o fã dos Uchiha. O clã Uchiha realmente tem presença, pensou Shin. Ele é um jonin do nosso clã. Ele tem um temperamento ruim, explicou Mikoto. Um Uchiha jonin, hein? Shin pensou em seu sistema de replicação. Sistema: uma carta de replicação comum pode copiar sua habilidade com o Sharingan. Ele queria copiar, não o Sharingan Kekkei-Jinkai em si, mas a proeza ocular que ele conferia. Não tinha certeza se era possível. Sua força está no nível de um Jonin. É possível copiá-lo, confirmou o sistema. Shin olhou para o Uchiha Jonin. Use uma carta de replicação comum para copiar sua proeza do Sharingan. Ele sentiu um formigamento nos olhos. Uma onda de poder inundou sua visão. Surpreso com a mudança repentina, Shin cobriu os olhos rapidamente. 3 tomoe pretos giraram momentaneamente em seus olhos. Shin, o que houve? Kuzina perguntou, alarmada. Nada, só caiu um pouco de sopa no meu olho, disse Shin com uma risada, tirando a mão. Ah, tenha cuidado. Shin continuou comendo, mas sua mente estava a mil. Ele havia copiado a destreza do Sharingan do Uchiha, e seu Sharingan de um tomoe evoluiu instantaneamente para 3 tomoe. Uma criança de 5 anos com o Sharingan de 3 tomoe. Se o clã Uchiha descobrisse, quem sabe o que fariam? Essa trapaça do sistema é insana. Qual o sentido de treinar se você pode simplesmente copiar tudo? Mas mesmo com essa trapaça, ele não podia relaxar. Precisava se esforçar, ou seria um desperdício do potencial do sistema. Se eu continuar acumulando proezas com o Sharingan, poderei continuar evoluindo meu Sharingan. Shin teorizou que com poder ocular suficiente, ele poderia evoluir seu Mangekyou Sharingan para o Mangekyou Sharingan eterno sem precisar dos olhos de um irmão. A proeza do Sharingan era essencialmente a liberação de Yin, a manipulação da energia espiritual. O Genjutsu, por exemplo, dependia da liberação de Yin. Então, teoricamente, com energia espiritual suficiente, ele poderia até despertar o Rinnegan. Não, o Rinnegan provavelmente não era tão simples. Parecia exigir uma combinação de liberação de Yin e Yang. Mas, independentemente disso, Shin sentiu que havia descoberto outra maneira de obter o Mangekyou Sharingan eterno. Ei, Shin, por que você está distraído enquanto come? Está ficando com o macarrão no nariz. Kuzina o cutucou, trazendo-o de volta à realidade. Kuzina, Mikoto e Naoaki o encaravam. Shin sentiu as bochechas queimarem. Só pensando em uma coisa, murmurou ele, balançando a cabeça para clarear os pensamentos. Ele pensaria nisso mais tarde, em casa. Depois de terminar a refeição, Shin pagou pelo ramen de todos, incluindo o de Mikoto. Mikoto tentou retribuir, mas Shin insistiu, dizendo que eles eram amigos. Copy System Capítulo 23, Primeiro encontro com Orochimaru e Jiraiya. Estou farto. Vamos lá. Shin limpou a boca, depois a de Kuzina, o que lhe rendeu um sorriso maroto. Ela lançou um olhar triunfante para Mikoto. Mikoto não reagiu à provocação, retribuindo com um sorriso gentil, para a grande irritação de Kuzina. Mikoto não parecia se importar nem um pouco com a rivalidade dela. E depois de interagir com ela, Kuzina achou difícil manter sua hostilidade em relação a uma garota tão doce. Espera aí. Quando eles estavam prestes a sair da loja de ramen, o ninja Uchiha os parou. Shin franziu a testa, virando-se para encarar o homem. Ele tinha acabado de copiar a proeza, Sharingan, do homem, evoluindo seu próprio Sharingan para 3 tomoe, mas ainda não gostava do cara. O homem era arrogante e desagradável, ninguém gostaria dele. Você é um Uchiha, não é? Por que está com uma Senju? O ninja Uchiha questionou Mikoto. Mikoto abaixou a cabeça, permanecendo em silêncio, com o rosto pálido. Ao ver Mikoto daquele jeito,
Kuzina se irritou. O que você tem a ver com isso? Retrucou ela. Ela não gostou nem um pouco desse Uchiha. O que você disse? O Uchiha se levantou. Seu Sharingan de 3 tomou encarando Kuzina. Kuzina, intimidada, escondeu-se atrás de Shin. Ele era um Jonin, um assassino. Sua intenção assassina, amplificada pelo Sharingan, era palpável. Se Kuzina não tivesse testemunhado a destruição de seu clã e passado por tamanho trauma, ela poderia ter ficado paralisada de medo. Shin estreitou os olhos. Ele conseguia tolerar muita coisa para manter a discrição, mas aquilo era passar dos limites. Ele estava prestes a intervir quando uma voz familiar soou. Shin, Kuzina, Naoaki, o que vocês estão fazendo aqui? Tsunade se aproximou, ladeada por outros 2. Um deles tinha o rosto pálido e uma aura de frieza, como uma cobra venenosa espreitando nas sombras. Era Orochimaru, companheiro de equipe de Tsunade. O outro tinha cabelos brancos espeitados e manchas vermelhas sob os olhos. Jiraiya. Há algum problema aqui? Tsunade notou o Uchiha Jonin, com seu Sharingan ativado e intenção assassina irradiando dele. Um Jonin intimidando crianças. Que impressionante. Qual é o seu nome? Perguntou Tsunade friamente. O Uchiha Jonin empalideceu. Ele reconheceu Tsunade. Todos os ninjas de Konoha conheciam. Ele conseguia agir como um durão na frente dos outros, mas não na frente de Tsunade. Ela não tinha medo do clã Uchiha e não tinha medo de usar os punhos. Se ela o socasse, nem mesmo o chefe do clã Uchiha conseguiria fazer nada. Ele não teve escolha a não ser recuar. Além disso, Tsunade era a melhor médica de Konoha. Se ele acabasse no hospital, ela poderia garantir que ele nunca mais saísse. Cai fora. E se você os incomodar de novo, vou garantir que se arrependa, ameaçou Tsunade. O Uchiha Jonin, Uchiha Ryota, fugiu. Mesmo que ele fosse um gênio Uchiha, o clã não arriscaria desrespeitar Tsunade por ele. Tsunade era aluna do Sandaime Hokage. Lutar contra ela era o mesmo que lutar contra o Hokage. Se o Hokage encontrasse um motivo para puni-los, o clã Uchiha sofreria. O atual Sandaime Hokage não era o velho fraco que se tornaria, ele ainda era uma força a ser reconhecida. Kuzina, você está bem? Shin perguntou. Kuzina balançou a cabeça. Com Shin ao seu lado, ela não estava tão assustada. Eu vou te dar o troco por isso um dia, Ryota. Shin encarou a figura do Uchiha em retirada. Se não estivessem em Konoha, Ryota estaria morto. Shin estava confiante de que conseguiria derrotar o Jonin Uchiha. Ele talvez não conseguisse enfrentar o Jonin de elite ainda, mas um Jonin comum não seria problema. PFFT, o que você disse, garoto? Jiraiya caiu na gargalhada. Shin olhou para Jiraiya e disse com um sorriso irônico, eu disse que um dia cavarei um buraco e enterrarei você nele. O riso de Jiraiya morreu em sua garganta. Mana, ainda bem que você veio. Essa foi por pouco, disse Naoaki, aliviada. Sinto muito. A culpa é minha, desculpou-se Mikoto. Não é sua culpa, Mikoto. Aquele cara só estava sendo um babaca. Se eu fosse mais forte, daria um soco na cara dele, disse Kuzina, dando um tapinha no ombro de Mikoto. Shin olhou para Kuzina e depois para Mikoto. Quando elas se tornaram amigas, Kuzina havia sido muito hostil com Mikoto antes. Ver a vulnerabilidade de Mikoto amoleceu o coração de Kuzina. Sua hostilidade se dissipou. Você é um Uchiha? Tsunade perguntou a Mikoto. Sim. Mikoto olhou nervosamente para Tsunade. Não tenha medo. Eu não vou te comer. Mas você é bem diferente dos outros Uchiha, não é? Tsunade observou. Mikoto não tinha a arrogância típica dos Uchiha. A maioria dos Uchiha, independentemente da idade ou sexo, eram arrogantes e presunçosos. Eles eram os clássicos jovens mestres, sempre menosprezando os outros. Tsunade tinha uma boa impressão de Mikoto. Ela não a julgava com base em seu clã. Deixe-me apresentá-los. Este é meu companheiro de equipe, Orochimaru, e este peso morto é Jiraiya. Tsunade gesticulou em direção aos seus 2 companheiros. Shin já os havia reconhecido. Era difícil não vê-los. Peso morto. Está me chamando de peso morto. Resmungou Jiraiya. Orochimaru permaneceu em silêncio, com o olhar fixo em Shin. Shin olhou para o Sannin da cobra. Por que ele estava olhando para ele?
Será que Orochimaru já havia embarcado em seu caminho de pesquisa proibida e se interessado por ele? Não, isso era impossível. Era muito cedo para isso. Mas por que ele estava olhando fixamente? Shin se sentiu desconfortável sob o olhar intenso de Orochimaru, como um rato sendo observado por uma cobra. Interessante, disse Orochimaru com um sorriso malicioso. Shin franziu a testa. O sorriso de Orochimaru não era um bom presságio. Copy System capítulo 24, orientação de Uzumaki Mito. Após uma breve troca, Orochimaru e Jiraiya foram embora, mas Tsunade ficou para trás. Quando Orochimaru partiu, ele lançou outro olhar demorado para Shin. Shin não sentiu nenhuma malícia, mas ainda assim se sentiu inquieto. Sobre o que foi aquele confronto com o Uchiha Ryota? Tsunade perguntou. Naoki explicou a situação, fazendo Tsunade franzir a testa. Os Uchiha estão sempre causando problemas. Mikoto se remexeu, desconfortável. Sabia que Tsunade não estava se referindo a ela especificamente, mas ainda assim se sentiu constrangida. Afinal, ela era uma Uchiha. Não se preocupe, eu não estava falando de você, Tsunade a tranquilizou, percebendo o desconforto de Mikoto. Ela teve uma boa impressão de Mikoto, que parecia diferente dos outros Uchiha. A propósito, preciso sair da vila para uma missão. É uma missão de escolta, que deve levar cerca de meio mês. Tsunade os informou. Oh! Naoki não conseguiu evitar sorrir. O sorriso de Tsunade desapareceu, substituído por um brilho perigoso nos olhos. Naoki, você parece feliz com isso? Não, não, de jeito nenhum. Naoki balançou a cabeça vigorosamente. Eu falo com você depois. Preciso ir. Tsunade olhou feio para Naoki, então acenou para os outros antes de se virar para ir embora. Naoki deu um suspiro de alívio quando ela desapareceu de vista. Naoki, você está com medo da sua irmã? Shin perguntou. Naoki coçou a cabeça. Um pouco. Ela é muito rigorosa quando me treina. Vamos lá, você não ia nos mostrar Konoha. Temos um tempinho antes da aula. Vamos explorar a região. Shin olhou para Mikoto. Mikoto-san, quer se juntar a nós? Ah, posso? Mikoto pareceu surpreso e satisfeito. Claro. Shin sorriu, e os quatro partiram para explorar Konoha. Shin e Kuzina não conheciam a vila, então Naoki atuou como guia deles, apontando vários pontos de referência e locais. Como não tinham muito tempo antes da aula da tarde, eles apenas exploraram a área perto da academia. Foi bom se familiarizarem com o ambiente. Logo, chegou a hora de voltar para a aula. De volta aos seus assentos, Shin perguntou a Mikoto, Mikoto, aquele incidente de mais cedo. Não vai lhe causar nenhum problema, vai? Ele havia retirado os honoríficos, um sinal de sua crescente amizade. Mikoto balançou a cabeça. Eu vou ficar bem. Sou praticamente invisível no clã Uchiha. Ninguém vai me incomodar com isso. Na verdade, quem deveria se desculpar sou eu. Mikoto olhou para Shin e Kuzina, desculpando-se. Mikoto, somos amigas agora. Não precisa se desculpar, disse Kuzina. Talvez elas estivessem destinadas a ser melhores amigas. Kuzina, que inicialmente era hostil com Mikoto, agora parecia bastante apegada a ela. A aula da tarde foi outra palestra. Kuzina não estava interessada em teoria, ela sentia vontade de dormir. Shin sentiu o mesmo. Se a palestra tivesse sido útil, ele teria prestado atenção, mas eram coisas que ele já sabia ou considerava irrelevantes. As aulas terminaram cedo, um pouco depois das 4 da tarde. Depois da escola, eles aceitaram o convite de Naoki para explorar mais Konoha. De volta ao complexo Senju, Shin se absteve de praticar Taijutsu ou Kenjutsu. Ele não queria chamar atenção tão cedo após chegar a Konoha, então se concentrou no refinamento de chakra. Ele não sabia se o Sandarme havia designado Anbu para vigiá-los, mas era melhor prevenir do que remediar. Praticar Taijutsu ou Kenjutsu poderia revelar sua verdadeira força. Até mesmo praticar ninjutsu era arriscado. Por enquanto, ele se concentraria em refinar chakra. Devo copiar o Byakugan? Shin pensou em sua carta de replicação avançada. Ele tinha 4 cartas no total, 3 comuns e uma avançada. O cartão avançado pode copiar jutsu de nível S, chakra e físico de nível Kage e até mesmo Kekkei Jinkai. O Byakugan,
embora aparentemente menos impressionante que o Sharingan e o Rinnegan, tinha capacidades sensoriais poderosas e podia até evoluir para o Tensegan. O Tensegan era um dojutsu comparável ao Rinnegan, talvez até superando-o em poder ofensivo. Após alguma consideração, Shin decidiu não fazê-lo. Embora as habilidades sensoriais do Byakugan fossem úteis, especialmente para detectar vigilância, elas também deixariam seus olhos completamente brancos. Andar por aí com aqueles olhos atrairia atenção indesejada, especialmente do clã Hyuga. Se eu tivesse o olho da mente de Kagura. E ainda melhor que o Byakugan. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não sabia como despertá-lo, nem se isso lhe seria possível. Até onde ele sabia, apenas Karin possuía essa habilidade. Menor maior menor maior menor maior menor maior. Alguns dias se passaram. Os dias de Shin e Kusina foram preenchidos com a escola, explorando Konoha com Naoki Mikoto, e refinando seus chakras. Um dia, eles foram convocados para a residência de Uzumaki Mito, junto com Kai e Akiko. Eu chamei você aqui hoje para lhe ensinar o jutsu de selamento do clã Uzumaki. O rosto de Shin se iluminou. Que ótima notícia! Com a orientação de Mito, eles progrediriam rapidamente em Funjutsu. Kai e Akiko também estavam animados. Vamos começar com as fórmulas de selagem mais básicas, disse o Mito seriamente. Essas crianças eram os últimos remanescentes do clã Uzumaki, a esperança de seu renascimento. Como ex-princesa do clã, Mito não queria nada mais do que vê-lo restaurado à sua antiga glória. Ela lhes ensinaria tudo o que pudesse. O quanto eles aprenderam, no entanto, dependia do seu talento. A partir de então, seus dias foram preenchidos com a escola, seguida de aulas de Fuinjutsu com Mito após o jantar. Sob a tutela de Mito, Shin, já um gênio, progrediu rapidamente. Kusina também aprendeu muito. Ela era talentosa, perdendo apenas para Shin. Mas Shin avisou para não se destacar demais. Ela deveria aprender o jutsu, mas fingir que não era tão habilidosa quanto realmente era. Copy System Capítulo 25. Hora de se livrar do peso morto. Mais de um ano se passou desde que Shin chegou em Konoha. No campo de treinamento do pequeno pátio de Tsunade, Shin praticava sua esgrima, com sua katana brilhando à luz do sol. Poucos no mundo shinobi se especializavam em kenjutsu. A maioria se baseava no ninjutsu, era o foco principal do seu treinamento. O espadachim mais habilidoso de Konoha era provavelmente Sakuma Taki, embora parecesse que ele ainda não havia ganhado o apelido de presa branca de Konoha. Shin nunca tinha ouvido falar do nome Sakuma Taki antes. Ele provavelmente ainda era relativamente desconhecido. Dominar o kenjutsu não exigiu apenas trabalho duro, mas também encontrar seu próprio caminho. Desde o começo, Shin sabia qual caminho queria seguir, uma que maximizasse seus pontos fortes. E quais eram seus pontos fortes? Seu corpo perfeito de sábio, que lhe concedia força e velocidade monstruosas. Seu kenjutsu seria de poder e rapidez avassaladores. Corte em 3 passos. Shin desferiu 3 golpes num piscar de olhos, cortando sem esforço o boneco de treinamento de madeira em 4 pedaços. 3 golpes por segundo eram brincadeira de criança para ele agora. Seu limite era 5. 5 golpes em um único segundo, uma prova fiel de sua velocidade. Mesmo um Jonin de elite, pego de surpresa, não seria capaz de resistir a tal ataque. Se eu pudesse combinar isso com o ninjutsu espaço-temporal, já consigo me imaginar acumulando mortes no campo de batalha. Infelizmente, ele não conhecia nenhum ninjutsu espaço-temporal, mas estava ansioso para aprender. Tais jutsus eram incrivelmente versáteis, inestimáveis tanto para ataque quanto para defesa. Shin, o café da manhã está pronto. Temos aquela prova hoje, então precisamos sair cedo, gritou Kusina. Shin embainhou sua katana e entrou. Kusina já havia preparado o café da manhã. Foi uma refeição simples de pão e leite. Shin assou o pão, Kusina apenas pôs à mesa. Ele não ousou deixar Kusina cozinhar. Ela era mestre em criar abominações culinárias. Na única vez em que experimentou a comida dela, passou a manhã inteira vomitando. A partir de então, ele a proibiu de entrar na cozinha. Menor maior menor maior menor maior menor maior. Depois do café da manhã, Shin preparou o lanche e eles saíram. Tsunade não estava em casa. Como uma Jonin de elite, ela estava sempre em missões. Na academia,
A sala de aula estava repleta de uma mistura de ansiedade e excitação. Aqueles com boas notas estavam ansiosos para se exibir, enquanto aqueles que tiveram dificuldades temiam o teste. Mikoto, conto com você para a prova escrita. Shin disse enquanto se sentava. Amanhã foi dedicada à prova escrita. Shin não tinha interesse em estudar aqueles conceitos teóricos, e as questões eram muitas vezes bizarras. Colar era sua única opção. Mas ele precisava escolher sua fonte com sabedoria. A maioria da turma era desesperada. Felizmente, Mikoto era um aluno exemplar, sempre tirando as primeiras notas nas provas escritas. Só não seja pego, disse Mikoto com um sorriso. Não se preocupe, eu não vou, Shin assegurou a ela. Mikoto lançou-lhe um olhar duvidoso. Foi o que você disse da última vez, e nós dois acabamos sendo punidos. Ai, isso foi um acidente. Shin se encolheu, lembrando-se da vez em que foi pego trapaceando. Mas aquilo foi um acaso, não aconteceria de novo. Amanhã passou e a prova escrita terminou. Shin havia copiado as respostas de Mikoto, ele estava confiante de que tinha se saído bem. Ele também ajudou Kuzina e Naoaki a colar. Ambas eram péssimas nos estudos. Após a prova escrita, eles fizeram uma pausa para o almoço. Shin, Kuzina e Mikoto encontraram um lugar tranquilo para almoçar. No ano passado, eles se tornaram amigos próximos. Temos a prova prática hoje à tarde. Você está nervoso? Perguntou Mikoto. Por que estaríamos nervosos? Já fizemos isso tantas vezes, disse Shin, despreocupado. A academia realizava testes todos os meses. Essas notas dos testes nem importam. Elas não afetam a formatura, acrescentou Shin. Então por que você trapaceou? A pergunta de Mikoto quase fez Shin engasgar com a comida. Ai, eu só não quero ficar no último lugar da turma. Eu também não, Kuzina interrompeu. Após o almoço, eles fizeram um breve intervalo antes do teste prático. Tanaka-sensei conduziu a turma até o campo de treinamento. Os resultados do teste escrito foram divulgados. Uchiha Mikoto obteve nota máxima, ficando em primeiro lugar na turma, anunciou Tanaka-sensei. Ninguém pareceu surpreso. Mikoto estava sempre no topo. E aí, Uzumaki e Shin, Senju Naoaki, vocês dois trapacearam. Quem copiou de quem? Vocês têm a mesma pontuação e até erraram as mesmas questões. Tanaka-sensei encarou. Naoaki evitou o olhar, enquanto Shin permaneceu calmo. No fundo, porém, Shin amaldiçoava a estupidez de Naoaki. Ele o ajudara a trapacear, mas precisava copiar tudo. Quando Shin copiou de Mikoto, ele deliberadamente respondeu incorretamente a algumas perguntas. Kuzina fez o mesmo quando copiou dele. Mas Naoaki tinha copiado tudo, inclusive as respostas erradas. Não era de se espantar que tivessem sido pegos. Naoaki, desculpe, amigo, mas é hora de se livrar desse peso morto, pensou Shin implacavelmente. Tanaka-sensei, o Naoaki copiou de mim. Eu sei que foi errado, mas ele ameaçou me bater se eu não deixasse. Eu não tive escolha. Shin fez uma performance digna de um Oscar, como se realmente tivesse sido ameaçado. Naoaki o encarou boquiaberto. Ele implorou a Shin para ajudá-lo a trapacear, mas ela nunca o ameaçou. Naoaki, não acredito que você fez isso. Vou contar para a vovó Mito. Bem, talvez se você confessar, eu possa reconsiderar. Kuzina disse com raiva. Shin mentalmente fez um sinal de positivo para Kuzina. Decidiu que não ajudaria mais Naoaki a trapacear. Esse cara era um problema. Naoaki sentiu uma onda de desespero. As palavras de Kuzina eram uma clara ameaça. Ela o estava forçando a confessar. Shin e Kuzina eram tão malvados. Desculpe, Tanaka-sensei. Copiei, confessou Naoaki, abaixando a cabeça. Copie as questões deste teste 100 vezes. Você tem 3 dias, disse Tanaka-sensei sem um pingo de compaixão. Naoaki sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Copiar as perguntas 100 vezes? Ele estaria morto de exaustão. E ele só tinha 3 dias. Queria chorar. Copie System capítulo 26, Suborno e ameaças de Shin. Naoaki agachou-se no chão, com o rosto em desespero. Copiar as questões da prova 100 vezes era pura tortura. Shin lançou-lhe um olhar compreensivo. Sincero, pensou. Não estou me gabando nem um pouco. O seguir, o teste prático.
Começaremos com o lançamento de kunai. Tanaka-sensei anunciou, olhando para Naoaki. Naoaki, o que você ainda está fazendo no chão? Quer que eu adicione mais 100 linhas? Naoaki se levantou rapidamente, encarando Tanaka-sensei como se ele fosse um demônio. Shin deu um tapinha no ombro de Naoaki. Sacrifícios devem ser feitos, meu amigo. Você entende? Naoaki lançou-lhe um olhar pesaroso. 100 vezes. Como ele poderia entender? Certo, vamos começar. Uzumaki Shin, você é o primeiro. Que sorte a minha, primeiro. Shin sorriu, tirou uma kunai da bolsa e ficou na distância designada, cerca de 15 metros do alvo. Eles ainda eram jovens estudantes. Arremessar com precisão de uma distância maior seria um desafio para a maioria. Com um movimento de pulso, a kunai voou pelo ar, atingindo o alvo com um baque satisfatório. 9 pontos. Nada mal. Quase uma nota perfeita, disse Tanaka-sensei, em tom de aprovação. HMPH, é só isso que você tem. Um sorriso irônico chegou aos ouvidos de Shin. Ele não precisou se virar para saber que era Kai. Shin se virou e o encarou. Kai, o que foi isso? Não entendi direito. Repita. Kai encontrou o olhar de Shin, com um brilho de medo nos olhos. Shin havia quebrado a perna quando eram mais novos. A lembrança ainda o assombrava. Ele não tinha certeza se odiava a Shin mais do que o temia, ou o contrário. Vendo Kai calar a boca, Shin bufou e voltou para o lado de Kuzina. Por que apenas 9 pontos? Kuzina sussurrou. Não quero me destacar muito. 9 é uma boa nota, disse Shin com um sorriso. Ele não precisava exibir suas habilidades. Ele ainda era um jovem dragão, aprendendo a voar. Um dia, ele planaria pelos céus. O teste de arremesso de kunai foi concluído. 4 alunos alcançaram a pontuação máxima: Mikoto, Naoaki, Minato e, surpreendentemente, Kai. Aquele olhar presunçoso no rosto dele é realmente irritante. Kuzina encarou Kai, com os punhos cerrados. Se ele se aproximasse mais, ela lhe daria um soco. Não ligue para ele, disse Shin calmamente. Mas, no fundo, ele estava planejando maneiras de derrubar Kai um pouco. Após o lançamento das kunai, chegou a hora das lutas. Eles foram colocados em duplas para um combate corpo a corpo. Agora vou anunciar os pares. Uzumaki Shin e Senju Naoaki, Uzumaki Kuzina e Uchiha Mikoto, Yuga Ezi e Yuga Izazi, Uzumaki Kai e Namikaze Minato. Nossa, rivalidade entre irmãos. Tanaka-sensei é implacável. Shin olhou para Ezi e Izazi, fingindo simpatia enquanto saboreava interiormente a próxima partida. Eu não me importaria de ser pareado com você, disse Ezi para Shin, com uma expressão estoica. Não, eu não quero ficar com o chato. Ezi sempre tinha o mesmo rosto sério e inexpressivo. Shin achava isso chato. Shin, estamos em dupla. O que eu devo fazer? Perguntou Naoaki, com a voz cheia de medo. Naoaki, sem mesada de novo? Olha só, vou te pagar um yakiniku. Só desista da partida, ok? Shin deu-lhe um sorriso amigável. E Naoaki, você não gostaria que Tsunade descobrisse que você colou na prova, não é? Suborno e ameaças. Naoaki cedeu instantaneamente. Ezi, que estava por perto, estremeceu. Sensei, tem algo estranho aqui. As lutas começaram. Shin havia subornado Naoaki, então a luta terminou rapidamente. Aí. Por que você teve que bater com tanta força? Naoaki agarrou a barriga, mal conseguindo ficar de pé. Dan. Eles assistiram às outras lutas. Kuzina e Mikoto estavam empatadas, embora Kuzina não estivesse usando toda a sua força. Nessa fase, a maioria deles não conhecia nenhum jutsu. Os Uzumaki e os Senju, com seus físicos superiores, tinham vantagem em taijutsu. Isso ficou evidente na luta entre Kai e Minato. Minato estava sendo espancado. Os Senju e os Uzumaki eram incrivelmente resistentes. Os socos de Minato mal perturbavam Kai, mas quando Kai acertava um golpe, Minato sentia. No final, Kai saiu vitorioso. Shin balançou a cabeça. Essa era a vantagem de ter uma Kekkei Jinkai. O mundo era injusto. Mas isso era apenas temporário. Kai podia intimidar Minato agora, mas no futuro, não teria a menor chance. Minato-san, você está bem? Akiko se aproximou de Minato, com preocupação nos olhos. Obrigada pela preocupação, Akiko-san.
Estou bem, disse Minato com um sorriso. Apesar dos hematomas, seu sorriso permaneceu radiante. Kai, que estava exultante com sua vitória, congelou quando viu Akiko se preocupando com Minato. Ele tinha uma queda por Akiko. Ao ver isso, o ciúme o consumiu. Parece que as coisas vão ficar interessantes, disse Shin para Naoaki, com um brilho travesso nos olhos. Kai avançou em direção a Minato. Minato. Minato se virou e foi recebido com o punho de Kai. Pego de surpresa, Minato foi atingido em cheio no olho, o que lhe rendeu um olho roxo. Kai, o que você está fazendo? Akiko gritou com raiva. A atenção do Tanaka-sensei foi atraída pela comoção. Ele correu e agarrou Kai. Kai, sua luta acabou. Por que você atacou o Minato-san? Perguntou o Tanaka-sensei. Ei, o que está acontecendo? Kuzina e Mikoto se juntaram a Shin. Hã? Sua partida acabou? Sim, e eu ganhei. Kuzina disse animadamente, olhando para Shin com expectativa. Oh! A resposta monótona de Shin diminuiu a excitação de Kuzina. Kuzina fez beicinho. Ele não poderia pelo menos parecer um pouco mais entusiasmado. Copy System capítulo 27, a escolha do Jinchuriki de 9 caudas Shin. O que está acontecendo aqui? Mikoto, vendo Tanaka-sensei repreendendo Kai, pediu uma explicação a Shin. Bem, é um pouco complicado, mas vou lhe dar a versão resumida. Shin pigarreou. Kai gosta de Akiko, mas Akiko parece ter uma queda por Minato. Então, Kai, num ataque de ciúmes, deu um soco em Minato. Nossa, o Kai gosta da Akiko. Coitado da Akiko, disse Kuzina, balançando a cabeça. A propósito, sua partida terminou tão rápido. Quem ganhou? Mikoto perguntou curiosamente. Claro que sim. Naoaki não é páreo para mim. Eu poderia derrubá-lo com uma mão amarrada nas costas. Shin olhou para Naoaki, mas não estava exagerando. Ele realmente poderia derrotá-lo com uma mão só. Você é tão mau, Shin. Você me subornou. Se não tivesse feito isso, eu teria te esmagado, protestou Naoaki. É, claro. Você é que seria esmagado, zombou Kuzina. Se Shin usasse toda a sua força, Naoaki não teria a menor chance. É gratificante ver Kai sendo repreendido, disse Shin com um sorriso irônico. Kai foi severamente repreendido e forçado a se desculpar com Minato. Minato o perdoou prontamente. Ele o perdoou assim, sem mais nem menos. Ele não deveria pelo menos tentar se vingar? Comentou Shin. Uzumaki Shin. Kai rugiu. O quê? Quer lutar comigo? Vou quebrar sua outra perna. Kai, que estava furioso, sentiu uma dor fantasma na perna e recuou. Os outros alunos ficaram surpresos. Por que Kai tinha tanto medo de Shin? Shin era bom, mas não muito melhor que Kai. O que estava acontecendo? Tudo bem, sem brigas. Se eu pegar vocês brigando, serão punidos, avisou Tanaka-sensei. Isso conclui o teste de hoje. Aula encerrada. Minato-san, vá tratar desses ferimentos. Aplausos irromperam quando os alunos comemoraram sua saída antecipada. Shin, não se esqueça que você me deve yakiniku, não que o lembrou. Não se preocupe, você vai ter sua carne. Vamos. Shin, Kuzina, Mikoto e um esperançoso Naoaki foram em direção a um restaurante yakiniku. No complexo Senju, o Sandai Myokaji estava do lado de fora da residência de Uzumaki Mito. Mito-sama, Sarutobi Hiruzen solicita uma audiência. Ah, é o macaquinho. Entre. Hiruzen corou ao ouvir o apelido. Felizmente, eles estavam sozinhos, caso contrário, teria sido constrangedor. Mito-sama, você me convocou? Hiruzen não veio por vontade própria, Mito mandou chamá-lo. Hiruzen, chamei você aqui para discutir o Jinchuriki da 9 caudas. Mito havia parado de chamá-la de macacozinho, para seu alívio. Estou velho, Hiruzen. Não sei por quanto tempo mais aguento. Precisamos escolher um novo Jinchuriki logo. Hiruzen ficou em silêncio por um momento. O que você acha, Mito-sama? O Jinchuriki da 9 caudas deveria ser, idealmente, um Uzumaki. Somente sua constituição pode suprimir a Kyuubi adequadamente. Caso contrário, ela pode explodir em fúria ou até mesmo se libertar do selo. A voz de Mito era grave. A 9 caudas era uma força a ser reconhecida. Sem Hashirama, Konoha teria dificuldade em conter seu poder. Concordo.
Hiruzen também era cauteloso em relação a Nove Caudas. Sua importância era inegável, e os Uzumaki eram os candidatos mais adequados para se tornarem seus Jinchuriki. Você tem alguém em mente, Mito-sama? Só posso dar sugestões. A decisão final é sua, Hiruzen. Primeiro, recomendo Uzumaki Shin. Ele é o candidato mais adequado. Depois, temos Uzumaki Kuzina e Uzumaki Akiko. E Uzumaki Kai? Ele parece bem talentoso. Mito balançou a cabeça. Ele é talentoso, mas também é consumido pelo ódio e pela inveja. Ele não é adequado para ser o Jinchuriki da Nove Caudas. Qualquer Uzumaki era tecnicamente adequado, mas a personalidade de Kai o tornava uma escolha ruim. Uzumaki Shin. Hiruzen franziu a testa. Ele havia reunido informações sobre os sobreviventes Uzumaki. Uzumaki Karu estava fora de cogitação. Ele era adulto e mais difícil de controlar. Hiruzen não confiava nele. Quanto a Shin, seu desempenho na academia não foi tão impressionante quanto o de Kai. Por que Mito recomendou? Isso é para o clã Senju? Hiruzen se perguntou. Shin era próximo de Tsunade e era praticamente considerado um Senju. Talvez Mito estivesse tentando garantir uma vantagem para os Senju. O palpite de Hiruzen estava completamente errado. Mito recomendou Shin por causa de sua imensa força vital, capaz de suprimir completamente a Nove Caudas. Ele seria a escolha mais segura. A Kyuubi é volátil, cheia de ódio. Acho que uma Jinchuriki feminina seria melhor. Talvez possamos usar o amor para domar a fera. Uzumaki Akiko parece uma boa escolha. Hiruzen abaixou a cabeça. Mito olhou para ele, com decepção nos olhos. Hiruzen havia mudado. Os pensamentos dele eram transparentes para ela. Ela entendeu por que ele não estava escolhendo Shin ou Kuzina. Era por causa dos laços estreitos deles com o clã Senju. Mito-sama, o que você acha? Hiruzen perguntou, com um brilho de culpa nos olhos. A Nove Caudas era importante demais. Ele não podia permitir que nenhum clã a controlasse. Você já se decidiu, Hiruzen? Faça o que achar melhor. Estou cansado. Pode ir. Mito dispensou com um gesto, demonstrando evidente decepção. Então vou me retirar. Se precisar de alguma coisa, Mito-sama, por favor, não hesite em me chamar. Hiruzen fez uma reverência e saiu. Por fora, sua culpa era avassaladora, mas então sua expressão endureceu. Perdoe-me, Mito-sama, mas o Jinchuriki da Nove Caudas é importante demais. Nenhum clã Konoha deveria ter controle sobre ele. Shin e Kuzina eram muito próximos do Senju. A personalidade de Kai era inadequada. Restava Kiko. Hiruzen não queria ver o clã Senju ascender ao poder novamente. Copy System capítulo 28, lucrando com Tsunade. A noite caiu, e Shin e seus amigos saíram do restaurante Yakiniku, Naoki dando tapinhas em sua barriga cheia com satisfação. Você com certeza consegue guardar tudo, Naoki. Parece que vou ter que arrastar sua irmã para as casas de jogo de novo. Shin deu um tapinha na carteira, que estava significativamente mais leve do que antes. Posso ir também? Quero ganhar dinheiro. Os olhos de Naoki brilharam. Você quer ganhar dinheiro? Para quê? Tsunade vai ficar com tudo, disse Shin, com pena do garoto. Ter uma irmã viciada em jogos de azar deve ser difícil. Shin, Kuzina, vejo vocês amanhã, disse Mikoto com um sorriso. Os complexos Senju e Uchiha ficavam em lados opostos da vila. Dada a profunda animosidade entre os dois clãs, eles naturalmente não moravam perto um do outro. Vejo você amanhã, Shin acenou. Kuzina beliscou Shin discretamente e então deu um sorriso brilhante para Mikoto. Shin olhou feio para Kuzina, que o encarou de volta. O que foi isso? Shin resmungou. Ele não tinha feito nada que merecesse uma beliscada. HMPH, você e o Mikoto parecem estar ficando muito íntimos. Um pouco íntimos demais, bufou Kuzina, com ciúme evidente na voz. Shin balançou a cabeça diante do ciúme infantil de Kuzina e foi para casa com ela. Quanto a Naoki, ele foi deixado para trás, esquecido. De volta ao complexo Senju, Naoki foi para sua residência, enquanto Shin e Kuzina retornaram ao pátio de Tsunade. Oh, Tsunade, você voltou. Os olhos de Shin brilharam quando ele a viu. Tsunade olhou para ele. Ao ver aquele brilho nos olhos dele, ela sabia que ele queria alguma coisa. Desembucha. O que você precisa? Estou de bom humor, talvez eu concorde.
Você com certeza vai concordar. Estou com pouco dinheiro. Que tal darmos uma passada nas casas de jogo? HMPH, me usando para ganhar dinheiro de novo? Você não acredita nas minhas habilidades de apostador? Tsunade se levantou, agarrou o rosto de Shin e começou a beliscar suas bochechas. Tsunade, solte Shin agora mesmo. Kuzina, a rainha do ciúme, não suportava ver Tsunade maltratando Shin. Tsunade riu da explosão de Kuzina. Depois de um tempo, ela finalmente o soltou. As bochechas de Shin estavam tão macias e macias que ela poderia beliscá-las o dia todo. Tudo bem, eu te ajudo a ganhar algum dinheiro. Mas dividimos os lucros meio a meio, declarou Tsunade. O quê? Meio a meio? Isso não é justo. Shin protestou, esfregando as bochechas. Se não fosse pelo fato de Tsunade ter concordado em manter sua força em segredo, ele nunca teria concordado com a condição de beliscar suas bochechas. Não é justo. Não se esqueça, você está contando comigo para ganhar dinheiro, disse Tsunade com um sorriso irônico. Multar. Shin podia estar reclamando, mas sabia que era um bom negócio. Tudo o que precisava fazer era apostar contra Tsunade e ganharia uma fortuna. Essa era a estratégia dele. Felizmente, Tsunade ainda não era infame. Ela ainda não era conhecida como a sugadora lendária. Caso contrário, esse plano não funcionaria. Vamos. Tsunade agarrou a mão de Shin, canalizou chakra para os pés e desapareceu em uma série de saltos, deixando Kuzina furiosa. Aquela mulher. Ela me abandonou de novo. Kuzina queria segui-los, mas não sabia para onde estavam indo. Só lhe restava esperar em casa. Eles retornaram tarde da noite, ambos sorrindo enquanto contavam seus ganhos. Shin, quando vamos fazer outra matança? Tsunade havia ganhado mais de 10 milhões de ryu, mesmo depois de dividir os lucros. Isso equivalia a recompensa por mais de uma dúzia de missões de Rank S. Quando ficarmos sem dinheiro? Isso deve durar um bom tempo. Se fossem econômicos, 10 milhões de ryu poderiam durar mais de uma década. Mas ser um shinobi era caro. Mesmo assim, isso deveria ser o suficiente para durar até a formatura. Você finalmente voltou. Shin, aquela mulher fez alguma coisa com você? Kuzina saiu correndo, agarrando Shin e olhando feio para Tsunade. Ei, pirralho, você acha que eu sou algum tipo de pervertido? Tsunade disse indignada. HMPH, você acha que está sendo sutil? Eu te entendo, sua puma. Shin, envergonhado, pediu licença e foi para seu quarto. Divirtam-se discutindo. Vou dormir. Garotinha, se você não fosse tão jovem, estaria chorando em um canto agora, ameaçou Tsunade, batendo com o punho em uma mesa próxima, quebrando-a. Não tenho medo de você. Daqui a alguns anos, vou desafiá-lo para um duelo e veremos quem é mais forte. Kuzina declarou, com seu pequeno punho cerrado. Tsunade apenas riu, sua atitude desdenhosa era clara. Kuzina respirou fundo. Ela ainda não era forte o suficiente para derrotar Tsunade. Precisaria ser paciente. Estou avisando, se você beliscar o rosto do Shin de novo, eu não vou te perdoar. Kuzina saiu para treinar, aparentemente motivada por sua rivalidade com Tsunade. Tsunade sorriu depois que Kuzina foi embora. Ela não se importava com as brigas. A presença de Shin e Kuzina havia animado o lugar. Antes, ela morava ali sozinha. Era solitário. Quanto a Naoaki, ele tinha pavor de Tsunade, sempre com medo de que ela roubasse sua mesada. Ele geralmente evitava. Em seu quarto, Shin sentou-se no tatame, refinando o chakra. Ele não sabia quanto chakra tinha agora, mas sentia que ultrapassava o da maioria dos Kage. Claro, isso era apenas em termos de quantidade. A qualidade do seu chakra era provavelmente inferior à de um Kage que vinha aprimorando seu chakra há décadas. Ter uma grande quantidade de chakra não bastava, qualidade também era importante. Por exemplo, o chakra de uma besta com cauda era inegavelmente superior ao de um humano. Shin, apesar de possuir um corpo perfeito de sábio, ainda precisava refinar seu chakra para melhorar sua qualidade. Não havia atalhos, a menos que ele se tornasse o Jinchuriki do 10 caudas. Copy System capítulo 29. Vamos dormir juntos de agora em diante. Na manhã seguinte, Shin acordou cedo, lavou o rosto, escovou os dentes e foi para o campo de treinamento. Ele se concentrou em Taijutsu e Kenjutsu,
deixando a prática de ninjutsu para mais tarde. Bem, pelo menos não aqui. Ele havia enviado vários clones das sombras para áreas isoladas em Konoha para treinar ninjutsu. Quando os clones se dispersassem, suas memórias e experiências retornariam a ele, tornando-se uma maneira eficiente de treinar. Sharingan, ative. Os olhos de Shin ficaram vermelhos, com 3 tomoe girando dentro deles. Ainda é apenas um Sharingan de 3 tomoe. Quando ele evoluirá para o Mangekyo? Shin suspirou. No ano passado, ele usou suas 3 cartas de replicação comum, copiando a habilidade do Sharingan de Uchiha Jonin. Ele descobriu que podia copiar a mesma habilidade da mesma pessoa várias vezes. Todas as 3 cópias eram de Uchiha Ryota, o Jonin que ele havia encontrado na loja de ramen. Essas cópias repetidas aumentaram significativamente seu poder ocular. Nem mesmo os Uchihas de elite conseguiriam se igualar a ele neste quesito. Mas seu Sharingan ainda não havia evoluído para o Mangekyo, o que foi decepcionante. Ele realmente precisava copiar um Mangekyo Sharingan existente. Tecnicamente, podia. Ele tinha 2 cartas de replicação avançada. Uma era uma recompensa de uma missão, e a outra era uma doação anual do sistema. Ele tivera sorte naquele ano. Ele tinha as cartas, mas onde poderia encontrar um Uchiha com o Mangekyo Sharingan? Será que algum deles existia naquele momento? Ele não tinha certeza. E mesmo que existissem, ele não tinha como se aproximar deles. O Sharingan de 3 tomoe ainda era útil. Concedeu percepção visual aprimorada, a capacidade de copiar jutsu e taijutsu básicos, e até mesmo alguns genjutsu. Mas, comparado ao Mangekyo Sharingan, era falho. Mas ele não mencionaria isso a ninguém. Shin desativou seu Sharingan. Ele não podia deixar Tsunade vê-lo, quem sabia que tipo de problema isso poderia causar. Depois de treinar um pouco, ele voltou para preparar o café da manhã. Nem Kuzina nem Tsunade eram do tipo que cozinhavam. Ei, Shin, você acordou cedo como sempre. Tsunade tinha acabado de acordar e viu que Shin já havia preparado o café da manhã. É bom ter alguém fazendo o café da manhã. Eu nunca tomava café da manhã, disse ela, sentando-se à mesa. Isso explica por que você é tão subdesenvolvida. Shin olhou para o peito dela. Será que a transmigração dele afetou de alguma forma o desenvolvimento de Tsunade? Foi uma reviravolta cruel do destino. Sentindo seu olhar de pena, Tsunade fez uma careta. Quer provar meu punho? Vou acordar a cozinha. Shin escapou rapidamente. Tsunade bufou e então olhou para o próprio peito. Era um pouco pequeno. Maldito pirralho. Eu ainda estou crescendo, resmungou ela, devorando o café da manhã que Shin havia preparado. Se Shin a tivesse ouvido, teria zombado. Ela já tinha 17 anos. No mundo shinobi, isso era praticamente uma adulta. Shin entrou no quarto de cozinha. Ele olhou para a bagunça, sem palavras. Fazia apenas 2 dias que ele não limpava o quarto dela, e o lugar já estava um desastre. Ao contrário de outras garotas com seus quartos arrumados, o de cozinha era sempre caótico. Era evidente que ela não era a pessoa mais organizada. Cozinha, acorda. Shin a cutucou. Sua posição de dormir era interessante. Ah, estou tão cansado. Mais 5 minutos. Cozinha murmurou, com os olhos ainda fechados e os braços envolvendo Shin. Está ficando tarde. Se você não acordar agora, vamos nos atrasar para a escola. Não, eu não quero me levantar. Cozinha se aninhou mais perto de Shin, aproveitando o calor e o conforto. Isso é tão confortável. Shin, vamos dormir juntos de agora em diante, ok? Claro, se não se importar. Não estou reclamando, disse Shin com um sorriso. Dormir com Cozinha seria como abraçar um travesseiro mácio. Não seria ruim. Eu não me importo nem um pouco. Vamos dormir juntos de agora em diante. Cozinha abriu os olhos e olhou para Shin com um sorriso radiante. Certo, vamos levantar e tomar café da manhã primeiro. Senão, a Tsunade vai acabar com tudo. Mas eu estou com tanto sono. Cozinha esfregou os olhos. Ela tinha treinado até tarde na noite anterior e não tinha dormido o suficiente. Você estava refinando chakra de novo? Não se esforce demais. Não é bom para você, disse Shin, com severidade. E não se trata apenas de ter muito chakra. A força é mais do que isso. Você precisa saber como usá-la.
Ter chakra sem conhecer nenhum jutsu é inútil. Mas eu conheço o jutsu. O Rasengan, o jutsu do dragão de água, o jutsu do clones das sombras. Kuzina contou os jutsus que conhecia. Eram todos os jutsus que Shin conhecia e que lhe ensinara. Você ainda não os dominou. Concentre-se em aprimorar seu jutsu. Não se preocupe com o refinamento de chakra por enquanto. Shin tirou Kuzina da cama. Espera aí, você pode ir lá fora? Preciso me trocar. Kuzina geralmente era despreocupada, mas ela não trocava de roupa na frente de Shin. Tudo bem. Shin saiu do quarto. Quando voltou, descobriu que Tsunade já havia devorado a maior parte do café da manhã. Você com certeza pode comer. Ele teria que fazer mais, não era o suficiente para os três. Você é quem fala. Estou cheio. Preciso ir, tenho coisas para fazer. Tsunade beliscou a bochecha de Shin e saiu. Shin preparou mais café da manhã e, depois que terminaram de comer, foram para a academia. Não vamos almoçar hoje? Kuzina perguntou. Kuzina, lembra? A Mikoto disse que ia fazer o almoço para a gente. Ela cozinha muito melhor do que eu. HMPH, eu também sei cozinhar. É só um almoço. Amanhã eu preparo o seu almoço. Kuzina ficou com ciúmes porque Shin elogiou a culinária de Mikoto. O rosto de Shin empalideceu. Kuzina está preparando o almoço para ele. Kuzina, não vamos. Não quero acabar no hospital, ou pior, no cemitério. Ele não ousaria comer nada que ela fizesse. Copy System capítulo 30. Kuzina, você realmente vai dormir comigo? Shin e Kuzina chegaram à academia bem a tempo. Mas alguém chegou ainda mais tarde, Naoaki. Sob o olhar divertido de Shin, Naoaki foi mandado para o corredor como punição. Onde está Kiko? Shin examinou a sala de aula, mas a Kiko não estava em lugar nenhum. Shin, no que você está pensando? Mikoto perguntou curiosamente, percebendo sua distração. Eu só estava me perguntando por que a Kiko não está aqui. Kuzina, que estava sonolenta, de repente se animou, com os olhos fixos em Shin. Shin, não me diga que você tem uma queda pela Kiko. Ela perguntou desconfiada. Kuzina, seus olhos são assustadores, Mikoto riu. Não estou interessado em Akiko. Só fiquei curioso, disse Shin, um pouco exasperado. Ele não tinha interesse em garotinhas. Ele não era um tarado. Além disso, Akiko não era tão bonita quanto Kuzina ou Mikoto. Tenho um anúncio a fazer sobre Uzumaki Akiko. Tenho certeza de que muitos de vocês estão se perguntando por que ela não está aqui hoje. Tanaka-sensei subiu ao pódio. Akiko tirou uma licença. Ela não virá à escola por um tempo. Shin ponderou o anúncio, uma suspeita se formando em sua mente. Depois da aula, Shin se aproximou de Kai. Kai, você mora com Akiko. Sabe por que ela está ausente? Por que eu deveria te contar? Kai olhou feio para Shin. Boa pergunta. Que tal isso? Shin colocou a mão no ombro de Kai, pressionando-o. Kai começou a suar frio e seu ombro gritava de dor. Mas ele não gritou, mantendo seu orgulho. Mas logo cedeu. Akiko foi chamada esta manhã cedo. Acho que ela foi à casa da senhora Mito. Obrigado pela informação. Shin sorriu e retornou ao seu assento, com suas suspeitas confirmadas. Ele imaginou que Akiko tivesse sido escolhida como a Jinchuriki da Nove Caudas. Não sabia por que Akiko, mas era uma boa notícia para ele e Kuzina. Tornar-se um Jinchuriki não era algo bom. Nem todos conseguiam ser como Naruto e obter a aprovação da besta com cauda. Shin, você nunca se importou com a Akiko antes. Por que de repente se interessou por ela? Kuzina perguntou quando Shin retornou ao seu assento. Ela sabia que Shin não estava romanticamente interessado em Akiko, mas não conseguia evitar sentir ciúmes. Por que é importante para nós? Disse Shin enigmaticamente. Se ele ou Kuzina tivessem sido escolhidos como Jinchuriki, ele teria que encontrar uma maneira de recusar. Agora, ele não precisava mais se preocupar com isso. A ausência de Akiko significava que ela provavelmente estava recebendo treinamento especial de Mito. Tornar-se um Jinchuriki não era fácil, exigia uma preparação rigorosa. Depois da escola, eles receberam um aviso de que não iriam às aulas de Mito por enquanto. Shin não ficou decepcionado. Ele já havia aprendido tudo o que precisava saber. Olho da mente de Kagura. Apóstrofo. Shin fechou os olhos e o ambiente ao seu redor surgiu em sua mente.
Ele conseguia sentir chakra com uma clareza incrível. Ele havia despertado o olho da mente de Kagura, uma técnica secreta que somente o clã Uzumaki podia aprender. Mito havia ensinado a ele. Ela também havia ensinado aos outros, mas ele não sabia se eles haviam dominado. Kuzina, não. Ele duvidava que Kai e Akiko também tivessem. Ele examinou todo o complexo Seijo e seus arredores com seu alcance sensorial expandido. Ele continuou usando o olho da mente de Kagura por 1 hora antes de finalmente abrir os olhos, com exaustão pesando sobre ele. Era exaustão mental. O custo do chakra era mínimo, mas a tensão em sua mente era significativa, especialmente com o uso prolongado. Mas tinha seus benefícios. Aumentava lentamente seu poder mental. Era uma das maneiras que ele havia encontrado para fortalecer sua mente. O outro método era usar as cartas de replicação do sistema para copiar a proeza ocular dos Uchiha. Parece que a Tsunade não vai voltar. Vamos comer. Shin saiu do quarto e anunciou para a cozinha. Estou esperando-o há séculos. Estou morrendo de fome, choramingou Kuzina dramaticamente. Shin riu baixinho e preparou um jantar farto. Agora eles tinham dinheiro, não havia necessidade de economizar. Após o jantar, Shin treinou Taijutsu e Kenjutsu no campo de treinamento. Ele então dissipou seus clones das sombras, absorvendo suas memórias e experiências. Ele os enviou secretamente para treinar ninjutsu. Shin organizou o conhecimento que havia adquirido, refinou o chakra por 1 hora, depois tomou um banho e se preparou para dormir. Assim que ele se deitou, a porta rangeu ao abrir, e Kuzina entrou, segurando um cobertor. Shin olhou para ela, perplexo. Kuzina, o que você está fazendo no meu quarto? Não deveria estar dormindo. Você esqueceu o que disse hoje de manhã? Vamos dormir juntos de agora em diante. Você prometeu. Não me diga que vai voltar atrás na sua palavra. Kuzina tentou soar feroz, mas Shin só via fofura. Fofura feroz. Kuzina, você realmente vai dormir comigo? Shin perguntou, surpreso. Claro. E já dormimos juntos antes, não é? Kuzina subiu no tatame, aninhou-se ao lado de Shin, envolveu os braços em volta dele e descansou a cabeça em seu peito. Isso foi quando éramos pequenos. Você não se sente estranha agora, Kuzina? Shin inalou o doce aroma do cabelo dela. De jeito nenhum. Me sinto confortável dormindo com você, Shin. Kuzina se aninhou mais perto dele, aninhando-se nele. Shin não ia discutir. Isso seria estúpido. Certo, vamos dormir um pouco. Mas tente ficar parado, ok? Sem se mexer. Shin, você não gosta de mim? Kuzina fez beicinho. Mesmo na escuridão, com apenas o luar filtrando pela janela, Shin conseguia ver sua expressão. Mesmo que eu não gostasse de alguém, não seria de você. Agora vá dormir. Shin beliscou a bochecha dela e fechou os olhos, aproveitando o calor daquele travesseiro em formato humano. Kuzina também se sentiu confortável e segura nos braços de Shin. Ela adormeceu rapidamente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.